Bom dia, pessoal. Bom domingo a todos. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Sigma Trade TR. E o vídeo de hoje é um vídeo para falar sobre como foi um pouco da semana passada, mas eu não vou explicar para vocês operação por operação, não vai ser um vídeo explicando operações, mas vai ser um vídeo que a gente vai dar uma olhada no meu relatório de performance, eu vou mostrar algumas coisas que mudaram e vou falar um pouquinho com vocês sobre o que eu acredito ser as coisas que têm melhorado o meu operacional, têm trazido resultado. E vai acabar sendo um vídeo aí que eu vou deixar umas dicas com vocês, algumas coisas que eu considero importante. Então, sem delongas, vamos para o vídeo. Bom, começando aqui no relatório da semana passada, foi uma semana boa, muito boa para mim, do ponto de vista operacional, do ponto de vista produtivo. Eu fiz um total de 18 operações. A taxa de operações vencedoras ficou em 83,33%. Eu tive uma operação no loss, uma operação no prejuízo e duas operações no 0 a 0. Vindo aqui para o resumo, a gente já atingiu a meta da semana, que era US$ 500, e eu atingi essa meta na quarta-feira. Daí na quinta-feira era feriado e sexta-feira é dia do payroll, mas eu não operei nenhum desses dias, porque eu já tinha atingido a meta, o objetivo já havia sido alcançado, então não quis operar nesse dia. E é muito interessante porque isso parte de um pressuposto, uma premissa que eu aprendi lá no Hub. Se você trabalha numa empresa, setor privado, aí você é funcionário, seu chefe vai lá e dá um trabalho para você. Olha, você tem a semana para fazer essa quantidade X de trabalho aqui. Aí você foi habilidoso, concluiu o seu trabalho e é quarta-feira ainda. Você vai voltar lá na mesa do chefe pedindo mais trabalho? Bom, eu acho bem provável que não. É mais ou menos essa a linha de pensamento que a gente estabelece aqui. Agora, a gente vai dar uma olhada nessas operações, a média de lucro-prejuízo. Na semana passada eu havia apresentado para vocês e havia ficado a média de US$ 15. Essa semana foi de US$ 28. A média de operação vencedora estava em 23. Essa semana veio para US$ 35. Então houve um aumento na produtividade. Agora, o que melhorou bastante foi a taxa de acertos. Só teve uma operação que deu errado na semana toda e foi de US$ 20. Isso daí ajudou a essas médias aqui subirem. Porque se tem uma operação aqui de 50, de US$ 80, aí essa média aqui já iria cair. Bom, o tempo médio em operações vencedoras foi 48 segundos, então foram operações bem rápidas. Tempo médio em operações perdedoras, 26 segundos. Foi uma operação, eu já reconheci logo que estava errado e saí fora. Quando eu olho aqui de novo o campo das operações, dá para ver algumas coisas interessantes. Teve uma operação com US$ 85, uma operação com US$ 82, uma operação com 65 e essa com 57. Essas operações aqui, elas ajudaram bastante naquelas médias lá. Tem um detalhe no meu operacional que é o seguinte: como as minhas operações, o valor das operações perdedoras e das vencedoras é muito próximo, eu opero mais ou menos no 1 para 1, é necessário que eu tenha uma taxa de acerto muito alta para ter uma boa lucratividade. Quando a taxa de acerto começa a cair, a lucratividade também começa a cair. Essa semana foi uma semana muito boa. Aqui, ó, razão média lucro prejuízo 1,74. Então, essa razão aqui, ela é muito importante. Se ela começa a cair, os lucros começam a cair também. Então, deu muito bom aqui. A média do lucro barra prejuízo. Quando eu olho aqui as operações da média, né, que ficou 30 e pouquinhos ali, então vai estar entre as 31 e 45. Teve operações menores e teve operações maiores. Então, a média aqui ficou muito boa, mas essas operações aqui, se elas não existissem, acabaria mexendo bastante lá. Se fosse operações de US$ 50, US$ 40 e tal, também teria alterado bastante. Quando eu venho para os últimos 30 dias, aí eu tenho um relatório de tudo que eu fiz no mês com essa conta que eu comprei. Então, eu quebrei a conta no dia 9 de abril, depois eu comprei essa outra conta e estou trabalhando com ela. Então, foram 7 dias operados, 4 na primeira semana, 3 na segunda semana, deu um total de 1.024. Então, US$ 1.024 é um montante muito interessante. Vamos fazer uma média aqui, ó. Deixa eu achar uma calculadora.
vamos fazer o cálculo aqui desse valor. 1.024 dividido por 7. 146 dólares por dia operado. Então é uma média bem interessante. Se eu fazer isso daqui por 20 dias, que é o mês, são 2.800 dólares. Então é uma média muito interessante, é muito boa. Quando eu olho aqui as operações perdedoras, nesse período, eu vou encontrar a maior operação perdedora em 83 dólares. Essa operação em 83 dólares, ela praticamente anula uma dessas grandes operações aqui, né? Um ganho e uma perda bem expressivo. Só o que que acontece? A segunda maior perda é 28 dólares. Então tem uma discrepância muito grande, tem um gap entre a maior e a segunda maior operação perdedora. Já entre a segunda maior e a primeira maior vencedora, não tem. Ou seja, eu fui mais eficiente, estopei mais cedo, teve uma operação que chegou a um valor bem alto, e isso jogou as minhas médias para cima. O que eu posso entender desse relatório? Eu preciso acertar bastante e preciso estopar curto. É basicamente isso. Não tem muito segredo para que eu tenha sucesso aqui, para que eu tenha boas operações, uma boa rentabilidade. São 51 operações, 76% de acerto. Deixa eu ver, foram 39 operações vencedoras de 51, duas operações zeradas, então dá 41 entre operações positivas de 0 a 0, e 10 operações perdedoras. Operações onde teve perda real. Então, no meu operacional, é basicamente isso que eu preciso. Acertar bastante e estopar curto. Se bem que 80 dólares com dois contratos não é tão curto assim, né? Mas o meu stop máximo tende a ficar na casa dos 80. Em vídeos anteriores eu comentei com vocês. Toda vez que eu passei de 100, 110 no stop, eu não consegui fechar o dia positivo. Ou seja, se eu fechar acima de 80 dólares, a chance de eu não fechar o dia positivo é muito grande. Então, essa operação aqui foi um dia, a 17ª operação, então provavelmente foi no segundo dia de operação ou no terceiro. Mas mesmo assim não teve nenhum dia que eu fechei negativo. Todos os dias eu fechei positivo, porque atingiu, vamos dizer, o limite da operação que eu posso perder. Isso para mim é muito importante, é muito bom. Agora, há poucos dias atrás, se eu pegar aí 2 meses atrás, eu vinha no canal aqui praticamente mostrar operações perdedoras. Eu tinha boas operações, mas a semana nunca fechava no positivo. Então eu conseguia fazer uma ou outra operação positiva, mas o mês também não ficava positivo. E agora eu estou trazendo um relatório onde tem 2 semanas que eu atuei somente no positivo, dia por dia. Teve operações negativas um dia pelo outro, mas dia por dia todos foram positivos. E aí você já pergunta, o que foi que eu fiz que mudou essa realidade? O que foi que eu fiz de diferente? Eu vou voltar aqui, vou voltar para a tela anterior. Muito bem. Algumas coisas que eu fiz, eu acredito que fizeram grande diferença nesses números aqui. Uma dessas coisas foi o controle, a gestão de risco. Agora, quando se fala em gestão de risco, é muito comum a gente pensar somente em gestão financeira. Por exemplo, não posso perder mais que 80 dólares em uma operação. É uma gestão de cunho financeiro. Não posso perder mais do que 300 dólares no dia, 200 dólares no dia. É uma gestão de cunho financeiro. Mas, assim, a gestão de risco, no meu entender, no meu ponto de vista, ela compreende 3 aspectos. Um é esse do valor financeiro, é o valor do dia, o que você não pode perder no dia. Então, essa daí você estabelece, se você seguir, beleza. O segundo aspecto que eu considero tem a ver com o financeiro, mas aí já começa a descolar um pouquinho, é a gestão operacional. Por quê? A gestão operacional é o que eu vou fazer com cada operação. E aí entra mais específico esse caso do que eu citei de 80 dólares. Não posso perder mais que 80 dólares. Ela tem um a ver com o financeiro, porque está falando num X valor de dólares, mas ela é voltada para cada operação. Então, se eu fizer 10 operações, isso eu estou falando aqui no caso da perda, mas vamos mudar o caso para vencedoras. 5 operações vencedoras, 5 operações perdedoras. Se eu estopar na hora certa as operações perdedoras e buscar uma boa rentabilidade nas vencedoras,
eu vou ter uma rentabilidade positiva. Tem uma tabela. Um inscrito do canal me mandou essa tabela e eu vou mostrar lá para vocês. Pronto, ó, é uma tabela que considera a sua taxa de acerto em relação à quantidade de lucro na operação. Por exemplo, uma operação 1 para 1, onde você arrisca $1 para ganhar $1, arrisca 10 para ganhar 10. Nesse sistema, a sua rentabilidade ela só vai ser lucrativa depois que você ultrapassar os 50%. Até os 50% é neutro. A partir dos 50%, 60%, 70%, ela passa a ser rentável, que é o meu caso. É muito próximo, ó, do 1 para 1. Vou mostrar para vocês. Ó, 32 de lucro, 23 de prejuízo. Então tá bem próximo. Se a operação, no caso, for 2 para 1, então eu coloco na mesa $20 para buscar 40. Aí já é uma relação 2 para 1. Às vezes já fica um pouco desafiador se você não tiver entrado no ponto correto. Aí já começa a ter mais, exigir mais habilidade com relação ao ponto de entrada. Só que assim, com 30% você já está rentável. Não, aliás, com 40% você já está rentável. Essa daqui de 3 para 1, você vai estar rentável a partir dos 30%. Então, acertou 30%, já está ganhando. E aí, claro que quanto mais acerto, mais remuneração. Então, até o 5 para 1, que eu considero bem difícil. 5 para 1 seria, eu vou colocar um stop de 5 pontos para buscar 25. Por exemplo, se você entra no bola-bola, logo ali, vamos por em cima do bola-bola, no 5, coloca o stop no bola-bola, a chance do mercado ir até o 25, até o 30 é bem grande. Então é possível, mas você tem que ter mais precisão no momento da entrada das operações. Tem que esperar o mercado estar mais consolidado e tal, a hora que ele pega um direcional, aí você vai. É possível, mas não é tão fácil de acontecer. Só que aí você vai filtrando melhor e tal, e você pode alcançar, sim, uma rentabilidade dessa. Embora não seja fácil. Manter, por exemplo, isso por uma semana, por um mês, manter isso na média, aí é extremamente difícil. Agora, voltando aqui para a tela anterior, essa questão de entender a gestão financeira, ela foi muito importante, a gestão de risco. Agora, além da gestão de risco, da gestão financeira que eu falei, a gestão operacional, tem também a gestão emocional. E essa daí, meu amigo, é o grande divisor de águas. É aí que vai separar os homens dos meninos, é aí que vai separar quem lucra de quem não lucra, enfim. É o ponto que vai ser decisivo na carreira do trader. Se você consegue gerir suas emoções. Quando o mercado te chama, quando você passa por uma situação, gera um gatilho, como você reage a aquela situação do mercado? Tem operações que a gente faz, eu diria que a maior parte delas, a princípio, quando você está começando, até você entender isso daqui que eu estou falando, considere que está começando. Você faz por causa de algum viés, alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, você operou no dia anterior e tomou um stop de $100. Quando você for operar no dia seguinte, a coisa que você quer fazer é $100, para ter aquela ideia de que zerou o dia anterior. Só que você não está operando o mercado. Você está operando o seu desconforto emocional de ter ficado negativo no dia anterior. Então você não está operando o mercado, está operando a sua dor. Inclusive, eu estou lendo um livro, já vou falar dele para vocês, mas o autor ele trabalha exatamente esse ponto. E pelo que ele faz entender ali, o negócio é sobre dor e recompensa. Embora ele não cita a recompensa, ele só cita a dor. Por exemplo, você está numa operação, está voltando $100 contra a operação. No meu caso, já sei que voltou mais de $100 para fechar o dia positivo, já fica bem difícil. Não aconteceu ainda. Aí eu encerro essa operação. Aliás, não encerro a operação. Eu não quero encerrar. Por quê? Dor. Eu não quero aceitar a dor de ter que encerrar aquela operação. Quando, nesse momento, antes de zerar a operação, eu estou agindo com medo. Medo da dor que virá. E, ao mesmo tempo, eu começo a ficar esperançoso. E essa esperança é o desejo do ganho. Então, é o desejo de obter ganhos. Junta esses dois e faz com que eu não stoppe na hora certa. Agora, quando eu estou numa operação vencedora,
Vamos usar o exemplo aqui do dia anterior, que eu estava $100 negativo e agora estou na operação, no dia seguinte está me dando $100. Eu tendo a zerar essa operação. E acredito que a maioria tende a fazer o mesmo. Por quê? Porque você quer encerrar a dor do dia anterior e, ao invés de ter esperança de que o mercado vai continuar indo a seu favor, você tem medo do mercado voltar. E aí começa de novo aquela dor. A dor de poder ter zerado o dia anterior e não ter zerado. Então você começa a operar no modo contrário, ao inverso, só que os mesmos sentimentos. Vontade de ganhar, o desejo por ganho, mais a dor da perda. Então você está operando simplesmente suas emoções. Nesse caso, você não olhou se as ações estão subindo ou estão descendo, se saiu alguma notícia, não olhou indicadores de correlação, você não olhou nada. Você está simplesmente operando a sua dor e o seu medo. Simplesmente isso. Dor e medo. Dor e medo e o desejo de ganho. Então, quando você consegue inverter, por exemplo, você está perdendo, aí você começa a ter desejo de ganho. Só que o desejo do ganho, ele é diametralmente oposto à perda que você está tendo. Qual que é a solução mais lógica? Encerrar a operação. Eu quero ganhar, eu estou perdendo, o que eu faço? Eu paro. Agora, eu estou no cenário contrário, o mercado está indo a meu favor. E ao invés de medo de perder, eu estou com esperança de ganho. Então eu vou olhar para as ações, vou olhar para os indicadores, vou olhar para as coisas, e isso vai alimentar ainda mais a minha esperança de ganho. Agora, você não pode deixar tudo na conta da esperança. Se os indicadores, se o mercado está dizendo o contrário, você tem que encerrar a operação. Mas é simplesmente isso, é sobre medo de perder com vontade de ganhar. É basicamente isso. Isso eu falei para vocês que veio de um livro, mas o controle emocional eu não aprendi com os livros, não de maneira concreta e efetiva. Eu vou mostrar para vocês aonde foi que eu consegui ter uma noção muito maior sobre essa questão. Vou mudar de tela. Eu comprei um curso no começo do ano, eu acredito que foi uma das melhores aquisições que eu fiz na minha jornada de trader até hoje. Então foi assim, muito significativo, muito importante. É esse curso aqui, ó, A Mente que Lucra. O curso ele é voltado especificamente para questões de mentalidade. Não aborda uma questão que seja do ponto de vista operacional técnico. É simplesmente as suas emoções, a sua mentalidade. Aqui nos primeiros módulos, ó, encontre o seu porquê. Está falando sobre propósito. O que te motiva a estar aqui? O que te motiva a seguir essa jornada? O porquê? Qual é o seu porquê? Saindo do ciclo de perdas, aqui a transformação começa. Foi onde eu consegui aprender a identificar os gatilhos que faziam eu entrar em pitfall. Começa aqui, saindo do ciclo de perdas. Então, quando você começa a compreender os fatores que levam você a ter um grande stop, você tem a chance de cortar esses fatores. Um novo mindset, autogestão e autodisciplina. Autogestão, controle e disciplina. Tem tudo a ver com o módulo anterior, tá? São módulos bem relacionados. Geração de riqueza, ou vamos abrir esse módulo aqui, que a gente fala sobre performance mental, bem-estar físico, nutrição otimizada para performance. Então, ele está trazendo aqui coisas que não tem exatamente a ver com o mercado, mas tem a ver com a vida. O sucesso, ele é uma questão de princípios, ele é replicável. Então, assim, você tem que aprender sobre isso, não tem jeito. Depois, o módulo saúde e alta performance. Vamos falar de longo prazo, módulo muito importante. Para mim, o módulo mais transformador tem sido o módulo 6. Eu concluí ele recente. Mas ele está falando sobre o mindset, conceito de definição, aprendendo a resiliência, armadilhas da autossabotagem, a autodisciplina no day trade. Junto com ele tem também o módulo 7, Esperança é Legado, que é o módulo que eu estou fazendo agora. E os demais eu não vi ainda. Então dá para ver que é um curso muito interessante. E é totalmente voltado para questões de mentalidade. Não está falando nada sobre operações. E a parte que eu acho mais importante dentro da jornada de trader é você ter o domínio das suas emoções, é o domínio de si mesmo, é o autoconhecimento. É muito mais importante a maneira como você lida com você do que a maneira como você lida com o mercado.
Isso eu tenho aprendido no curso, isso eu aprendi com aqueles 30 dias que eu fiquei lá no Hub. Isso tem tudo a ver com ser bem-sucedido no mercado. Se você não conseguir dominar as suas emoções, gerenciar você mesmo, esquece, não tem chance. Esse módulo 2 aqui, ó, vou abrir ele e mostrar para vocês. Crenças limitantes, automatismo, viés cognitivo, ó, síndrome do impostor, sequestro emocional. Pessoal, vocês não têm ideia do que eu aprendi aqui dentro. Enfim, curso maravilhoso. Vou parar de falar dele porque eu não tô ganhando nada para falar dele. Agora eu vou começar a falar para vocês de livros que transformam a pessoa. Não só o trader, tá? A pessoa. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é esse livro aqui, ó. Chama O Manuscrito. Tampar minha cara com ele aqui, ó. O Manuscrito. Esse aqui é um livro de Napoleon Hill. O Manuscrito, As Leis do Triunfo e do Sucesso. É um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto de sucesso. Napoleon Hill, para mim, ele é o escritor do sucesso. É um livro fantástico e ele traz princípios aqui que você vai usar para qualquer atividade que você queira ser bem sucedido, principalmente no day trade. O conteúdo, o capítulo 1, Mastermind. Olha só, Mastermind. É um conceito que ele trabalha de mentes unidas, onde existem várias mentes trabalhando por um propósito. As coisas tendem a acontecer mais rápido, tendem a ser mais efetivas, tendem a ser mais interessantes. É o capítulo 1. Isso aqui, por exemplo, é o Hub lá, que eu identifiquei como Mastermind. A autoconfiança. Objetivo principal definido, capítulo 2. O capítulo 6 é a imaginação. Ele diz que se algo pode ser imaginado, então pode ser feito. Isso aqui tem tudo a ver com visualização, que a gente aborda aí de vez em quando. Os conteúdos da Lattes abordam muito. Enfim, a questão da visualização, ele vai trabalhar mais ou menos isso aqui dentro da imaginação, você vai entender bem. Autocontrole, concentração no capítulo 12. A questão da tolerância no capítulo 15, como lidar com fracasso no capítulo 14. Olha, o livro é incrível, incrível. Tem uma frase que ele começa o livro, ele diz assim, ó: quem disse que não poderia ser feito? E que grandes vitórias essa pessoa tem a seu crédito que a qualificam para julgar os outros com precisão. Então é uma frase motivacional, quando alguém fala para você que não pode ser feito. Quem disse? O que essa pessoa fez para poder dizer que isso não dá para fazer? Quando alguém vier falar para você que day trade não funciona, que mercado é jogo, quem essa pessoa é? É uma coisa muito interessante que tem nesse livro. Não tem nada a ver com o mercado, você simplesmente vai lá e aplica. Vou mostrar outro para vocês que eu li. Esse daqui, ó. Rápido e Devagar. Duas formas de pensar. Esse livro, ele é muito conhecido por profissionais de mercado. Não é um livro de mercado, mas é um livro sobre tomada de decisão. É um livro sobre economia comportamental. E, meu amigo, esse aqui é o livro que vai abrir a sua mente para entender outros livros que eu vou mostrar aqui que eu julgo serem essenciais. Esse livro me ajudou demais a compreender principalmente sobre o conceito do viés cognitivo, o que é, e apresentou vários viés cognitivos. Então, é incrível, incrível. Eu tenho poucas palavras para descrever esse livro. Uma delas é incrível, sensacional. É demais. O livro é demais. E ele trabalha questões da escolha. Por exemplo, os erros de Bernoulli. Não sei se é isso que se lê, né? Mas enfim. Teoria da perspectiva, efeito dotação, eventos raros, o padrão quádruplo. São coisas incríveis. Você tem que ler o livro, é muito bom. O livro anterior tinha 750 páginas, esse aqui tem 590 páginas. Então, livrinho bom para você ler aí rápido e devagar. Outro livro que eu li que me ajudou bastante é esse livro aqui, ó, do Dan Ariely. Previsivelmente Irracional. As forças invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas. Olha para isso. As forças invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas. Meu, se você não se interessar por um livro desse daqui, sendo um trader, meu amigo, você não vai se interessar por mais nada nesse mundo, não. O livro é incrível, ele é uma continuação, eu vou considerar como uma continuação do livro do Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Os dois, ó, formam um par perfeito. Por quê?
Porque um é voltado especificamente para questões dos vieses, a sua mente e tal, ele é mais profundo, é um livro bem denso, difícil de ler. E o Dan Ariely é um livro facílimo de ler. Os dois tratam economia comportamental, só que o Dan Ariely, ele, para escritor, ele se sai muito melhor. E claro, se você lê antes o livro do Daniel Kahneman, quando você chegar no livro aqui do Dan Ariely, você vai entender ele muito fácil, não vai ter dificuldade. Ele trata assuntos bem interessantes, como, por exemplo, decisões sobre excitação. Sabe quando você acaba de fazer um trade, ele deu muito bom, e você já quer clicar de novo, quer entrar em outro? Momento de excitação. Qual que é a chance de dar certo? Ele vai falar aqui, é bem baixinha. Um livro que eu li junto, eu já li esse ano também. O Daniel, esse outro aqui, eu li esse ano. Pequeno Livro dos Magos do Mercado Financeiro. É um livro sobre trading daí, já não é mais sobre só mentalidade, é um livro que vai te ajudar a entender algumas coisas no mercado que eu considero muito importantes. Por exemplo, não dá para prever o sucesso. É um mercado de risco, é imprevisível, você tem que aceitar isso. Como ser um trader com personalidade própria, não ficar só copiando os outros, mas desenvolver suas operações, seu jeito de ser, seu jeito de fazer, a necessidade de um diferencial, horas boas e horas ruins, disciplina, independência, confiança, perder faz parte do jogo. É um livro totalmente voltado para assuntos do day trade. Perfeito, esse livro aqui. Perfeito. O Pequeno Livro dos Magos do Mercado Financeiro. Outro livro eu estou lendo ainda, esse aqui, ó, do Tom Hogarth, O Melhor Perdedor Vence. Por que o pensamento normal nunca vence o jogo do trading? Por que será? O primeiro capítulo desse livro é basicamente o cara te mostrando que você não pode ser normal. Não seja uma pessoa normal. Não seja comum. Não seja igual aos outros. Coisas que eu já faço no meu dia a dia, mas de uma maneira diferente. Coisas que eu não faço ainda. Uma das coisas que ele mostrou aqui, eu vou mostrar para vocês. Tá um pouco confuso, talvez, para entender. Mas é um gráfico de operações que ele fez, das operações que ele fez. Ele disse que anota operação por operação no gráfico. Então ele deve imprimir para fazer essas anotações. Aí ele anota e fica para ele como aprendizado. Eu entrei, o mercado subiu, eu entrei, o mercado voltou. É onde ele analisa o dia dele. Isso aqui é incrível. Eu faço isso através da gravação de tela. É só gravar a tela, depois ir estudar a tela, ver as operações, entender por que deu errado. Pessoal, é muito livro. Vou juntar tudo aqui para vocês verem. Ó, tá vendo a quantidade de papel que tem aqui? Mas se eu falar para você que o caminho é mais fácil e que tem outro jeito, eu vou estar mentindo. Por quê? Para você dominar suas emoções e dominar o jogo do mercado, você tem que conhecer a si mesmo. Se você não estudar essas coisas, você não vai conhecer a você mesmo. Então a sua chance de sucesso está minada, está indo pro ralo. Geralmente, quando as pessoas me procuram para perguntar alguma coisa sobre o mercado, é sempre sobre operacional. Ah, mas suas operações, como você opera? Mas lá no Hub, como que você viu eles fazerem? Como que eles operam lá e tal? É sempre do cunho operacional, cunho técnico. E não é isso que vai fazer a diferença para você. Não é isso que vai fazer você mudar o seu patamar dentro do mercado. É o domínio que você tem de si mesmo quando o mercado te chama, quando o mercado te provoca. Isso assim, falando de modo figurado, o mercado não tá nem aí pra você, não chama você, não provoca você, é você reagindo com você. Eu vou mostrar outra coisa. Eu tenho aqui um diário de anotações. Não é bem um diário, porque eu não anoto diariamente, então não pode se chamar de diário. Mas tem aqui, ó, revisão de tela do dia. Deixa eu ver que dia que é. Dia 17/5. Não, dia 17/5 foi o dia que eu fiz, do dia 13 a revisão. Então, esse aqui eu tava lá no. Não, já tinha. Já tava lá no Hub. Revisão de tela mais conversa com fulano. Tá aqui. Revisão de tela do dia 22. Tá aqui. Essa aqui foi uma das últimas que eu fiz. Acho que foi a última.
que eu coloquei aqui que era importante para mim quando eu observei minha tela? Dar uma pausa de 5 minutos após fazer $100. Por quê? Para quebrar a euforia, para quebrar aquela empolgação, para dominar as emoções. Dá uma pausa. Porque 100 para mim é um ponto de virada. Se eu fizer $100, eu já posso pensar em parar, porque numa meta de $500, 5 dias operados, se atinge, chegou nos $100, você já pode parar. Fazer 5 minutos de pausa após perder mais que $80 ou zerar o dia. De novo, é tudo sobre emoções aqui. É para quebrar aquele ciclo emocional. Cuidado com compra no 20, se comprar que seja pequeno, porque eu tenho um histórico de me lascar comprando no 20. O 20 para mim não é um bom ponto de entrada. E já é uma coisa minha. Quanto maior a mão, mais curta a parcial. Ó, incrível essa regrinha que eu criei. Se eu tô com a mão de 5 contratos, a parcial não vai ser maior do que esses 4, 5 pontos. Uma mão de 2 contratos eu levo até 8, 10 pontos para fazer a parcial. Mas uma mão de 5 contratos eu já começa a pesar. 6 contratos, que está sendo a minha mão máxima, desequilibra meu emocional. Se o mercado voltar 10 pontos com uma mão de 6 contratos, nós estamos falando de $120. Se o mercado voltar 10 pontos com uma mão de 2 contratos, nós estamos falando de $40. Muda tudo. Muda aquela agonia, aquele sentimento de medo, aquele sentimento o medo de perder, a dor e tudo mais, vai estar sendo afetado se eu tiver com a mão grande e deixar voltar tanto. Por isso que quanto maior a mão, menor o stop. Então, são regras que eu estabeleci e que estão me trazendo uma boa taxa de acerto, estão me tornando uma pessoa bem-sucedida. Então, entende que não existe uma virada de chave, uma coisa única que você faz e dá resultado? Existem várias coisas a serem feitas. A última coisa que eu fiz, consegui na sexta-feira, mas eu já queria ter feito antes, é essa plaquinha aqui, ó. Aqui, estamos operando, no meu caso, há 7 dias, sem desobedecer ao plano de trade e seguindo o plano há 7 dias sem quebrar nenhuma conta. Lá no Hub, no projeto dos 10 dias lá, tinha uma plaquinha bem parecida com essa. Eu copiei tudo, só mudei aqui, coloquei o símbolo do Sigma aqui, ó. Meu símbolo. O resto é completamente igual. Não tem vergonha disso. Eu colei mesmo. E eu disse que ia colar e fiz. Então, o que acontece? É muito legal você ir ali anotar seu progresso. É um incentivo para você. Se você estiver perto de estourar o dia, perto de fazer qualquer porcaria, você olha para a plaquinha e lembra um plano. Então, é um incentivo. Eu gostei demais e para mim dá resultado. Então, pessoal, foram todas essas coisas que eu fiz que eu atribuo que deu um bom resultado. E o que eu queria que vocês compreendessem desse vídeo é que o resultado não virá por uma grande mudança no seu sistema operacional. Se você já opera há um ano, você já conhece a dinâmica do mercado, você já sabe o tamanho dos movimentos, você já sabe em que pontos você vai entrar, você já tem um domínio da sua técnica. O que está faltando é o gerenciamento emocional. É a maneira como você lida com você mesmo, a maneira como você lida com os gatilhos que o mercado desperta, é a maneira como você lida com os reflexos internos que você tem. É isso que vai fazer você se tornar um bom trader, um trader lucrativo. Não é outra coisa. Se você dominar isso, você dominou tudo. Essa era a minha mensagem para hoje. Bom domingo para todos. Aproveitem bem. Bons trades durante a semana e até mais.